Agora sim, bem-vindo, Pedro, meu amigo Pedro Zani, ao episódio número 1 do podcast Levadas Rotas. Uma satisfação enorme ter você aqui. Quero ouvir tudo que você tiver para falar sobre essa história sua, mas não podia deixar de começar sem contar como é que nós nos conhecemos, né? Foi um ponto de ônibus, né? Quase 18 anos atrás. E aonde que foi mesmo? Jaisalmer, no meio do deserto, ali na Índia, no Rajastão. No Rajastão. Você estava vindo de uma viagem de camelo, né? Uma trip É, de camelo. eu tinha passado 4 dias num camelo e no meio do deserto e dormindo ali ao relento. Foi uma boa experiência. Até hoje, um dos lugares mais lindos que eu já conheci, cara, o Rajastão e principalmente Jaisalmer. Apesar daquela história maluca que eu estava vivendo aquele dia, era até hoje uma das histórias mais doidas que eu já vivi na minha vida. E a gente se conheceu nesse ponto de ônibus, acabou fazendo uma trip junto, né, para Dharamsala, a cidade do Dalai Lama, na casa dele. E desde então essa amizade vem vindo, né, ao longo dos anos. E, pô, e agora você está saindo para uma viagem. Como é que foi? Você tem planejado essa viagem há quase 30 anos, é isso? É isso, desde os 12 anos que eu sonho em navegar pelo mundo. Eu era um fanático dos livros de navegação. Eu lembro que eu devorava livros e naquela época ainda minha mãe achava legal estimular a leitura. Ela falou: olha, os livros que você quiser ler, é só você escolher, eu compro, tal. E eu Que achei ótimo legal. e comecei a comprar livro, comprar. Aí passou uns meses, ela falou: olha, lembra aquele nosso combinado? Então agora, a partir de agora, é o seguinte: você que paga metade, eu pago metade. Era muito livro. Era muito livro, era um livro por semana e era tudo, acho que era, sei lá, 70% era só livro de navegação pelo mundo, mas eu gostava também de ler. Tinha poucos livros em português sobre Everest e outras expedições, outras coisas assim. Mas o que eu mais devorava eram os livros E qual que de você navegação. lembra que foram suas referências, assim, além do Shackleton, claro? Além do Shackleton, eu não dá para deixar de mencionar o Amir Klink, né? O Amir Klink É, é uma figura incrível, assim, que inspira todo mundo que está no mar hoje. O senso dele de projeto, né? planejamento, esse projeto, olhar científico, pensar uma coisa e vai, desenha, faz acontecer. E cabeça de engenheiro que ele Então, tem, né? total, total. E então, impressionante, né? Ele fez a travessia do Atlântico, ele tinha 28 anos. E isso eu sempre fico na cabeça. Putz, quando eu tiver 28 anos, eu quero fazer alguma coisa bacana assim como ele. Com Caramba. 28 eu não fiz, não deu. Já tinha feito umas viagenzinhas de bicicleta, tal, mas nada comparado a cruzar o Atlântico a remo. Nem nunca vou fazer, mas era uma inspiração no sentido de que valia a pena sonhar e correr atrás de fazer acontecer. Que legal. E agora qual que é o projeto? Qual que é o plano? Qual que é a viagem que você está saindo agora? Então, agora é um plano em família, né? Se eu tinha esse sonho, se eu tinha essas ideias lá com 12 anos de idade, depois disso foi amadurecendo, e aí estou há quase 14 anos casado com a Teca, e esse sonho a gente foi construindo juntos também, aí virou um sonho nosso. Então, nós tínhamos um barco lá em Paraty, um veleirinho bem simples, um veleiro de 23 pés, que daí... O Max. Não, antes o Max Antes do Max. já era um veleiro evoluído, chamava Dona Francisca, um veleirinho Dona todo Francisca. judiado, todo simplesinho, quase a gente naufragou com Dona Francisca. E a gente ia todo final de semana para Paraty, navegar por lá, descobrir. E aí depois, junto com ela, compramos do 23 pés, que são 7 metros. A gente comprou um 26 pés, mas aí um veleiro bem mais equipado, bem mais preparado, e seguimos fazendo viagens por lá. Ilha Grande, Angra, travessias pequenininhas, Que é assim, de lindo, 6, né? Que é 7 lindo. Os lugares mais lindos do Brasil, aquela Rio Santos, é incrível. A quantidade de floresta, de ilhas, de natureza, é incrível, né? É impressionante lá. É uma pérola, assim, inclusive quando você vê
as pessoas que estão dando a volta ao mundo, no Brasil, o principal ponto de parada no Brasil inteiro é Paraty. Aham, Depois eles gostam muito também de Salvador, tem toda essa claro. característica, né, da Bahia, de Salvador, a Bahia de Todos os Santos. Então são os dois pontos mais oficiais assim de parada de barco volta ao mundo. Então lá a gente tinha muita convivência também com essa turma. Fazia churrasco na praia com gente do mundo todo. E como é que um paulistano se transforma num velejador? Como é que é a aprendizagem? Então, um dos aqui no um dos berços da vela no Brasil inteiro é aqui a represa de Guarapiranga, por incrível que pareça, né? Caramba, é mesmo? Então os clubes mais antigos tem o Yacht Clube Santo Amaro, o ICSA, um dos clubes mais antigos de vela do Brasil, né? Esse da turma são os alemães. Tem outros clubes, São Paulo Yacht Clube, e eu navegava lá no Clube Municipal, CDMI, Clube. Que legal. E vários grandes navegadores do Brasil, Torben Grael, Robert Scheidt, todo mundo navegou muito na Guarapiranga, correu regata lá e foi para o mundo, né? Então é interessante esse ponto. E daí o pessoal vai depois para Ilhabela, mas Guarapiranga Pro mar continua tendo aberto, né? vai para o mar aberto, mas tem essa magia assim é um berço assim da vela. E foi lá que eu descobri velejar aos 12 anos, um amigo me chamou para velejar e eu lembro até hoje exatamente a sensação. É mesmo. É impressionante, eu entrei no barco e o barco começou a sair e eu fui para o leme, eu nem sabia ainda como funcionava bem a vela estava posicionada e o barco indo sozinho, aquele barulho da água assim, silêncio, o barulhinho da água, eu falei, é isso que eu quero. É, Que e, legal. e aí eu voltei para os meus pais, voltei desse dia enlouquecido, assim, falei, pai, eu descobri o que eu quero velejar, é isso. E aí que eu descobri, eu nunca tinha ouvido falar, que os meus pais já velejavam quando namorados na Guarapiranga. É mesmo. Olha só. É, e aí eles sabiam que era um esporte muito bacana, no sentido que você desenvolve muita coisa, você tem que entender do vento, você tem que cuidar do barco, você tem que fazer manutenção, você tem que ter disciplina, né? Então é um esporte muito completo, muito formador. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei falando que eu queria um barco, ele falou, tá Olha. bom. Então, eu disse, então tá, você quer velejar? Então pronto, então você vai velejar. E era uma coisa barata, né? Eu lembro até hoje, era um barco, você velejar na Guarapiranga custaria o equivalente hoje a uns R$ 1.500, você já compra É um barco. mesmo, caramba, mais barato que uma moto. Mais barato que muita coisa. E aí eu fiquei encantado. Então eles me ensinaram a pegar o ônibus para ir lá. Levava 2 horas de ônibus, tal, terminal Santo Amaro, e eu ia todo final de semana lá velejar, passava o final de semana no clube de vela. Que legal, cara. E aí você acabou Então foi conhecendo uma assim, companheira que topou o sonho, né? Ela entrou com você na jogada. ela embarcou total e não só topou, mas a gente construiu esse sonho junto, né? E o sonho de fazer isso em família, que é bem mais completo para a gente, né? Mais desafiador, e é o que a gente queria, era isso. Então a gente, com alguns anos de antecedência, pensou que a gente queria sair navegando pelo mundo com os filhos e tomamos essa decisão antes dos filhos nascerem. A gente fez uma viagem para a Grécia para testar. A gente já navegava Uhum. muito aqui por Paraty, Ilha Grande e tal. E aí falou, puxa, vamos sentir como é que é uma navegação internacional? Como é que é essa experiência? Aí fomos para a Grécia e passamos um mês navegando lá. Alugamos um barco lá e passamos um mês navegando entre as ilhas, tal, para entender. Lá uma condição de vento bem intensa. A Grécia é um dos lugares que mais venta no Ah, Mediterrâneo. é? É, tem uma região ali da Grécia, das Cíclades, que são as ilhas Uhum. Mykonos e outras por ali, que é o lugar que mais venta. Tem um vento que vem do norte, assim, que é implacável. É, porque a princípio parece que o Mediterrâneo é mais seguro, né? Ou tem muita diferença de Mediterrâneo para o mar aberto, como o Oceano Pacífico, o Atlântico? Sim, o Mediterrâneo, ele é muito mais seguro em relação às ondas, mas Isso. você tem algumas tempestades localizadas que são muito intensas no Mediterrâneo. Então, aquela coisa que entra um vento que arrebenta tudo,
e 3 horas de vento, ou 6, 7 horas, e depois passa, o céu abre, volta aquela coisa e Uhum. parece que nada aconteceu, mas faz muito estrago. Então você precisa estar muito preparado, porque numa dessas o seu barco é jogado para areia, para as pedras, né? Então Uhum. não tem ondas, por ser um mar mais protegido, mas tem um microclima ali que às vezes tem surpresas. Então não pode subestimar o Mediterrâneo, não. Então vamos refazer vamos repensar a tua rota. Como é que vai ser? Vocês vão sair do Brasil, vão passar uma quarentena no Panamá e vão pegar o barco nas Ilhas Canárias, né? A gente, na verdade, o barco, nesse momento, nós compramos o barco nas Ilhas Canárias e nós vamos começar a viagem na costa da Espanha mesmo, lá já dentro do Mediterrâneo. As Ilhas No Canárias, então, Mediterrâneo. tá na costa da África, né? Ali perto de Gibraltar. Dá mais para o sul, é meio longe até, são 600 milhas subindo contra o vento e contra o mar. São 6 a 7 dias de navegação de Cabo Verde para o Estreito de Gibraltar. Então é uma navegada que eu não queria começar a viagem fazendo essa navegada, que ela é dura. Então levamos o barco para a Espanha, e aí agora nós temos que ir para a Espanha. Como do Brasil, por conta da pandemia, não dá para ir diretamente para nenhum país, o Brasil está bem isolado, a gente vai passar 15 dias no Panamá, e de lá a gente voa para a Espanha e encontra o barco. O barco está Aham. numa cidade chamada Dénia, que é Dénia. o ponto do continente mais próximo de Ibiza, das Ilhas Baleares, Entendi. ali da Aham. Espanha, a leste. E Entendi. é um charme. Dénia é uma marina ali que tem um Imagina. forte do lado. A gente escolheu um lugar bacana para chegar toda a família e se preparar, né? Entender, preparar, ter os últimos preparativos, pegar a dinâmica do barco e começar a viagem, né? A gente começa então dessa cidade no Mediterrâneo e depois passa em grandes linhas 8 meses navegando pelo Mediterrâneo. 8 meses. 8 meses: Itália, França, Grécia, Ah, Espanha. entendi. é. E aí quando começa a esfriar no Mediterrâneo, lá para final de outubro, novembro, a gente desce para as Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias é um bom ponto de preparar o barco para a travessia, é um bom ponto de saída para a travessia do Atlântico. A gente prepara bem ali, mas antes de cruzar a gente ainda desce um pouco e vai para Cabo Cabo Verde, Verde. que é um lugar bem especial, Com né? Que é um certeza. país africano e que fala português e que tem um povo muito bacana, boa comida. Então, antes da travessia, a gente passa acho que um mês ali antes de cruzar a grande travessia, né, do Atlântico, que são 15, 18 dias para o Caribe. Então, essa é a primeira 2 semanas, 3 semanas de Cabo Verde para aonde? Vai chegar aonde? Eu não sei ainda o planejamento fino do Caribe, a gente ainda não fez. É uma viagem como essa, você faz o grande planejamento e depois E depois vai vai adaptando. Então, é entender ali a dinâmica do Caribe, mas em geral você começa, essa época que eu vou chegar, fevereiro, nós vamos chegar, começa pelo Caribe Norte e vai descendo, porque a ideia é descer antes da época dos furacões. A época dos furacões tende a pegar mais o Caribe Norte, mais próximo da Miami, Flórida, mais próximo, Bahamas. É. isso, mais próximo da Flórida. Então você começa por cima e vai descendo. Uhum, entendi. E aí, na época dos furacões, você tem que ficar mais esperto, e tá sempre com plano A, B, onde você vai parar caso o furacão venha, né? Entendi. Porque vocês ficam no barco o tempo todo, né? Tem toda a estrutura que vocês precisam no barco e a casa de vocês e vocês É, só o barco, abastece. a gente não sai do barco, a gente abastece, o barco tem muita autonomia. O barco tem duas coisas fundamentais de autonomia. Um é a geração solar e eólica, então tem Que geração legal. solar e eólica. E o mais importante de tudo, tem um dessalinizador para fazer água Ah, potável. fundamental, claro. Então a gente tem autonomia total, a gente pode ficar meses no barco. No fim, a única
A limitação é o alimento que acaba. Então, se você conseguir estocar alimento, a gente até poderia estocar alimento para 2 meses, ficar 2 meses só Claro, mas não completamente precisa, né? isolado. Não precisa, Você vai, Mas isso é se uma você coisa ficar dois interessante, meses, né? né? Porque você pode estar num barco no meio do oceano e morrer de sede, se não tiver um dessalinizador. Total, total. Inclusive, quando você faz a travessia, você tem o plano A, B e C. Você tem que levar muitos, além do dessalinizador, você tem que pensar que você pode acabar a energia elétrica do barco, né? Pode cair um raio, pode ter uma pane elétrica, o dessalinizador roda a energia, a bateria mais roda. Ah, entendi. E você tem o tanque do barco, que tem também muitos litros, 500 litros, mais 600, mas você tem que considerar que ele pode ficar contaminado, pode acontecer qualquer evento de contaminação. Aham. Então, além do tanque, que tem filtro, você pode beber água do tanque com filtro que tem lá de carvão ativado, além do dessalinizador, você ainda leva vários tanques, galões separados, De com 20 emergência. litros de emergência. Entendi. Então, Claro. cada plano tem que parar em pé sozinho. E é um espaço super limitado no barco, né? Você tem que contar cada coisa que você vai levar, né? Esse barco seria o equivalente a um apartamento de 30, 35 metros quadrados para 4 Entendi. pessoas. Nossa, É. entendi. Então aí depois do Caribe, vocês vão cruzar pelo Panamá? Cruza pelo Panamá Uhum. e aí cruza pelo Panamá, aí vai para as Ilhas Galápagos. Olha só, que legal. As Ilhas Galápagos são 5 dias contra vento, contra o mar também. É um período precisa calcular bem o momento de sair. E aí de Galápagos, os ventos e correntes ficam a favor. E aí é a maior travessia da viagem, que são 25 dias até Marquesas, Ilhas Marquesas. É no Pacífico Sul, é No isso? Pacífico, Pacífico Sul. Entendi. Ilhas Marquesas, e aí depois você vai pingando pelas ilhas do Pacífico, Polinésia Francesa, em muitas ilhas, são centenas de ilhas, é uma coisa que Acho você que tem que... milhares de ilhas. Milhares, Eu nem acho dá, que só a quando a gente vê o Indonésia mapa tem mundo, 1.000 milhas. É. são infinitas ilhas e você, olhando o mapa mundo, você nem enxerga as ilhas, para você enxergar o tudo que Claro. tem, você precisa dar um zoom. Então, aí você vai pingando de ilha em ilha a gente vai até a Austrália. 1 ano e meio Ah, no Pacífico, do Panamá até a Austrália, 1 ano e meio pingando nas ilhas. entendi. Show de bola. Ele é incrível. Eu morei muito tempo na Nova Zelândia, né? 3 anos e 1 ano na Austrália. E lá a gente acaba conhecendo muita gente das ilhas do Pacífico, principalmente Ah, Fiji, Vanuatu, Samoa. E é uma galera muito gente boa. Eles são muito gente boa, são gigantes, né? Jogam rugby, é, muito simpáticos, uma a cultura gente já muito ouviu legal falar também. muito. Até a história, como é que é aquela família, a família que viaja junto? É A a família Schurman, Schurman, Eles passaram muito tempo lá, né? tem um pessoal que para no Pacífico ali e se Fica para perde ali, sempre. não fica para sempre. Fica para sempre. Muito bom, é Tem um muito casal que a paradisíaco. gente conhece que está lá, e eles param ali, mas é uma preparação. O Pacífico, ao mesmo tempo que ele é o paraíso na Terra, você precisa estar muito preparado porque você não tem infraestrutura nenhuma. Então, você tem que fazer manutenção de tudo do barco. Você tá na Europa, quebrou o barco, você para ali, manda importar, a Amazon Claro, lá não. na no Pacífico esquece. Você tem que resolver tudo, Tem questão que de arrumar saúde, tudo com arame, né? Tudo arruma com tudo com arame lá. arame. Então essa é uma você para chegar no Pacífico você precisa estar pronto para o Pacífico de barco, né? Claro, né? Que Precisa estar legal. pronto. É. Então, essa seria o pedaço mais difícil, seria essa travessia de Galápagos para as Ilhas Marquesas? Essa é a parte mais difícil e porque você já está no Pacífico, que ele é mais ermo, né? Ele é mais você vai de um lugar pequeno, isolado, que é Galápagos, para o lugar no meio do nada. Então você já está entre dois pontos ermos e numa grande travessia, né? É diferente de quando você vem da Europa para cá, que você está entre dois grandes polos Claro. e é uma travessia mais curta. Então
Então aí você tem tráfego de navios, né? Então o resgate no Atlântico, ele é muito mais fácil do que um resgate no Pacífico, assim. Entendi. E daí Então, Austrália. E Austrália é o fim da viagem? a Austrália é o fim da viagem. A Austrália ali, e a ideia, e aí é quando a viagem termina, a gente tem que vender o barco, né, para voltar para o Para Brasil. voltar. Entendi. Hoje. E a Austrália também tem uma cultura muito ligada com o mar. Eles são muito. Eles praticamente vivem na costa, né? Então, tem uma costa imensa para conhecer. Também é um lugar muito bonito. Você falou E da Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país mais náutico do planeta. do É o país que planeta. é o país que tem mais barcos por habitante. Já vem da cultura maori, né? Já vem dos ancestrais da ligação deles com o mar, né? Eles É, foram, se eu não me engano, assim, não posso estar errado, o único país que derrotou a Inglaterra, porque eles tinham uma frota marítima poderosa, assim, então eles botaram os ingleses para correr, né? nossa, Então, derrotar a marinha inglesa eu nunca tinha e ouvido. é justamente pelo fato da ligação deles com o mar, né? Então É, eles assinaram um tratado lá, mas eles não foram derrotados. E então, mas nesse projeto, na sua viagem, a logística é muito fundamental, né? Você tem que pensar em cada detalhe para e prever tudo que pode dar errado. E que também teve é, quase 30 anos para pensar, né? Então teve bastante tempo também para fazer o planejamento, né? mas os últimos anos é que foram de muito estudo, entender, né? Tem muita coisa para aprender, toda a mecânica de motor, elétrica, é, parte de planejamento meteorológico, entender tudo. A parte de saúde, né? Curso de primeiros socorros, a gente está saindo com uma mala cheia de medicamentos, tá? A gente a gente tem 2 filhos. A minha filha tem uma condição de saúde mais frágil e tem um tratamento crônico do coração e das coisas que ela tem que monitorar. E então a gente tá indo com medicação para um ano e, e é muita coisa. É uma mala inteira de medicamento, de coisas para ir de primeiros socorros, para ferimentos mais superficiais, até injeção com insulina para casos mais graves, coisas tecnológicas, as colas que você usa para fazer ponto. Aham. É, É um super e, bonder, né? Um super bonder que você é, passa para fazer ponto. é isso aí. Então, tudo isso a gente está preparado, questões para todo tipo de incidente, né? Você não você prepara para você espera o melhor, mas se prepara para o pior. E quais, assim, Então, para você são os maiores riscos, assim, na verdade, que você mais teme, assim, na viagem? o pior que pode acontecer numa viagem é alguém cair no mar enquanto o barco está navegando a vela. Se for à noite, então é o pior cenário, é pior do que Hipotermia, afundar o né? barco. Hipotermia, você É que você não não acha a consegue pessoa. monitorar, você não acha a pessoa, porque o mar vai balançando com ondas, né? Um mar com uma onda de 2 metros é um mar tranquilo, porque a onda é longa, né? Então 2 metros de onda Constante. é tranquilo. Só que 2 metros de onda é o suficiente para você não enxergar a pessoa. Claro. Você não tem visibilidade. Então a pessoa cai, o barco está navegando, você não consegue frear o barco segue com inércia, com a vela toda, até você baixar as velas, virar e tal, você tem o risco de não achar a pessoa. Então você perder uma pessoa no mar, com o barco navegando, é muito pior do que o barco naufragar. Porque se o Nossa. barco naufraga com todo mundo junto, ele naufraga lentamente. Você aciona todos os equipamentos tem muitos equipamentos de segurança, satélite que pedem o resgate, então você abre a balsa, você vai passar 3 dias na balsa, mas todo mundo vai se salvar. Agora, se Uhum. você perder uma pessoa e você não conseguir achar essa pessoa, vai ser uma morte, vai ser um desastre, vai ser um pesadelo, né? Claro, não, é claro. É uma coisa que a gente nunca quer que aconteça. É, E a gente estava então falando dos esse é o pior piratas, né? cenário. A gente estava falando dos piratas. E como é que é a situação dos piratas hoje em dia no mundo, assim? Tem pirata ainda? Deve ter muito pirata ainda, né? Tem muito pirata.
E esse é um dos motivos pelos quais a gente não planejou terminar a volta ao mundo, Que é mais porque pela África e pelo sudeste da Ásia, não é? Que eles ficam é, mais? o jeito mais fácil de completar a volta ao mundo, a gente saindo do Mediterrâneo, é você, da Austrália, subir e entrar pelo canal de Suez. Uhum. E aí você Egito. termina ali, Egito ali, e é muito tranquilo, em termos de navegação, é muito fácil. E só que ali é o lugar mais perigoso do mundo. Se você olhar no mapa, você vai ver que ali na entrada do canal de Suez tem um chifre da África chamado Somália. Da Eritreia, a Eritreia, Somália, É, o chifre da Somália, Rio e, na Vermelho, so, e na Somália é o Mar país que Vermelho. tem mais, o Mar Vermelho. Na Somália tem essa cultura, é um país muito sofrido, né? E eles descobriram ali uma fonte de renda. Então existe uma indústria da pirataria ali. Então aquelas pessoas sofridas, super armadas, pegam quem passa por ali. É praticamente impossível você fazer esse trajeto sem você ser atacado. E a pirataria hoje em dia ela não tem nenhuma poesia, né? Ela traz, estava falando dos piratas lá de 1700, eles são Claro. os maiores piratas. Um dos maiores orgulhos dele era nunca ter matado ninguém, né? Então Uhum. eles faziam pirataria, os ingleses atacando navios ingleses, espanhóis, era uma coisa assim, no outro contexto. Hoje, quando a gente fala de pirata, a gente está falando, você imagina uma lancha de alumínio com 2 motores atrás, com Duas 8 caras, AK-47, é, com um metralhadora no pescoço, olho trincado e sem a menor, claro. sem a menor Totalmente consciência. diferente, totalmente diferente. Então é um negócio que você não quer evitar. Agora, tem os mapas dos piratas, então Ah, você sabe onde você não pode ir. Então, não vai ter pirata no Mediterrâneo, não vai ter pirata no Caribe. Então, os piratas estão em lugares específicos. Na costa da África, principalmente, o lugar mais arriscado do mundo é nessa costa norte da África, leste, que é ali a Somália, a entrada especialmente porque eles querem justamente pegar os navios que fazem esse e a trajeto, né? funila, porque a funila também, né? A funila ali Funila, no chifre. a funila. Ou no sul da África tem menos, Madagascar, ali no sudeste, e ali para cruzar, mas ali você consegue navegar bem aberto para chegar na África do Sul. Entendi, Então, mas aí você tem que dar toda a volta, depois você precisa subir toda a África, ou vir entendi. então, então tem piratas por aí, mas é gerenciável. E como é que você acha que vai ser essa experiência para os seus filhos, assim? Eu acho que eu ia adorar se meu pai me levasse numa viagem dessa. Eu acho que vai ser muito válido para eles. Como é que é isso para você? Eles ainda não. Vai ser espetacular. A gente queria que eles já entendessem o que vai acontecer. A gente tenta explicar para eles. A Ana tem E 4, o Gabriel tem Gabriel tem 2. 2. Mas a Aninha tem um desenvolvimento mais lento, porque tem síndrome de Down. Então, a, o entendimento dela é igual ao do Gabriel, como se os dois tivessem dois. A gente explicando para os dois. Então, eles não conseguem processar. Mas vai ser espetacular, porque é viver primeiro na cidade. O que os filhos querem é estar com os pais, né? É ter atenção dos É. pais, é ter o Eles vão cuidado ter vocês 24 horas, né? 24 horas e tá solto pelo mundo, né? Acho que vão conviver tem muitas famílias navegando pelo mundo, então quando você encontra outra família, você conecta na hora. Os filhos já se conectam, vão aprender línguas várias, certamente vão voltar falando pelo menos 2 línguas além do português e vão viver soltos, né? Vão viver mergulhando, sentindo o vento, sentindo o sol, sentindo a chuva todos os dias, acordando com barulhos de todo tipo, navegando, passando noites e noites, balançando e ajudando a gente nas pequenas coisas. Então, acho que vai ser muito intenso, vai ser um aprendizado, eles aprenderem junto com a gente, né? Você pesca, você aprende a limpar o peixe, você olha as estrelas, você olha a navegação,
você sente o vento, aprende a velejar, aprende a cuidar do barco, aprende a manter as coisas organizadas, aprende a se equilibrar e se Uhum. posicionar de forma correta quando estiver navegando. Então, são muitos aprendizados, né? Aprende a disciplina, de segurança, né? No barco a gente vai ter que ser mais disciplinado do que a gente é aqui. Que a gente gosta de deixar solto. Uhum. Se a gente está do lado e eles caírem em algum lugar, tudo bem, é bom porque aprende, mas no barco não dá para Claro. correr o risco de certas coisas acontecerem. Então, eles vão ter que entender também isso. Eles estão acostumados já na velejar? Eles já tiveram algumas experiências poucas e eu acho que eles levam jeito, sim. Vão aprender de um jeito ou do outro, né? Eu acho que eles levam jeito. Cara, muito legal mesmo. Show de bola. E então, porque como é que o dia a dia no barco, né? Você chega, porque você tá o tempo todo velejando, chega uma hora que você pode jogar uma âncora assim no meio do mar e descansar. Você tem que estar 24 horas ligado. Não dá para jogar âncora no meio do mar. No meio do mar, a profundidade vai ser de 1.000 a 5.000 metros. Claro. E a nossa corrente tem 100 metros. Então, se você quer descansar no meio do mar, você trabalha com turnos, né? Então, 24 horas, sempre tem que ter alguém de guarda, sempre tem que ter alguém cuidando. Aí E se reveza, por né? acaso vai revezando, mas se você estiver muito cansado, tem uma técnica de deixar o barco à deriva. Aí Aham. você coloca as velas numa posição e deixa o barco à deriva. Isso em situações extremas, em que está todo mundo muito mal, vamos dizer que aconteceu alguma coisa, tá todo mundo, ninguém tem condições de ficar de guarda. E aí você deixa o barco à deriva e o barco vai ali balançando, meio batendo, mas é uma alternativa, é a última opção. Entendi. Mas Né? aí são mais nos casos da travessia, né? Travessia As de travessias. longas, né? Essas É, travessias de 20 dias, que é mais tenso, né? O resto é mais tranquilo, digamos. o resto são travessias menores, de 2, 3. Travessias de 3 dias são comuns, né? A gente vai, por exemplo, tá ali nas Ilhas Baleares, na França, que é ir para Córcega, na França, que vai ser uma que a gente vai fazer. São 3 dias, 3 dias direto navegando. Então, aí também não dá para ancorar. E fora isso, às vezes são navegações costeiras, navegações de 8 horas. E se você estiver perto da costa, se acontece alguma coisa, você consegue encostar, e você navega ali 1 hora para dentro e já consegue jogar âncora e você já tem profundidade para parar, né? Ou escolhe um porto e entra no porto. Hoje é tudo muito bem mapeado e mesmo que não tenha vaga no porto, você consegue ali ancorar na frente e ter onde se abrigar, né? Às vezes Uhum. o vento vira e você tem que se esconder atrás de uma ilha. Então, a maior parte do tempo você está mais relativamente próximo de terra e consegue se abrigar, consegue mudar o rumo se for necessário. Entendi. E a tecnologia tem avançado muito em relação à navegação, assim, como é que é em relação, principalmente, desde que você aprendeu a velejar, tem muita mais tecnologia te ajudando. Por exemplo, ainda se usa as estrelas, assim, para se navegar no mar, como é que é? Olha, a tecnologia evoluiu muito. Então, as tecnologias de navegação, eu diria que hoje, de todo mundo que tá dando a volta ao mundo em pequenos barcos, eu acho que 50% só sabe ainda navegar pelas estrelas. Ah, é? Porque, porque você tem tantas alternativas, né? O próprio GPS, o que acontece? Hoje você consegue ter 5 aparelhos de GPS no barco. Cada celular não precisa de sinal de internet para ter o GPS, né? O GPS ele roda ali
direto no celular de qualquer um de nós. Então, você já pode deixar o mapa baixado e você consegue evitar um risco que era anterior, que era o caso de um raio, por exemplo, que arrebenta todos os eletrônicos. Você coloca um ou dois celulares numa caixa isolante, você sabe que ali é o seu reserva, né? E junto com uma bateria reserva também. Então você tem você tem o GPS oficial do barco, todo o mapa, todo o chart plotter, todos os equipamentos mais sofisticados do barco, né? Que antes não tinha. Se isso falhar, você tem todos os celulares têm sistemas de navegação já instalados, tem GPS. aplicativo, GPS, você compra. E a comunicação, você ainda tem telefone satélite. Então, se a gente consegue falar em qualquer lugar do planeta, consegue fazer ligação e mandar sinal de texto. E agora tem uma tecnologia nova que acabou de lançar, e eu entrei na fila e semana passada eu fui aprovado para comprar, que é a Starlink. Starlink é a Ah, claro. tecnologia do Elon Musk, aí da SpaceX, que eles estão colocando aí vários mil satélites de baixa altitude ao redor na atmosfera, bem próximos da Terra, acho que são 400 quilômetros, e você tem internet de alta velocidade, ilimitado, em qualquer lugar do planeta. Caramba, isso é incrível. Então isso ajuda. Por que isso ajuda? Porque suponha que eu tenha alguma ocorrência no meio de uma travessia. Eu consigo, se for uma ocorrência mecânica, técnica, eu posso ligar para um mecânico e fazer uma Um call ali, consulta ali. claro, Eu posso ter uma emergência médica, eu posso fazer uma consulta médica no meio do claro. Pacífico. Então, eu mostro a situação, eu digo os equipamentos que eu tenho, todos os medicamentos. Então, essa questão da comunicação, ela ajuda bastante. Então, no barco, eu vou ter questão de segurança também. Numa situação de um barco está afundando, você consegue comunicar a todo mundo a sua posição, tal, dizer, eu estou aqui entrando na balsa salva-vidas, está aqui, está afundando agora, tal, e então tudo isso dá muita segurança para uma viagem como essa, com a família e tal. Então, a tecnologia avançou muito, mas a natureza é a natureza, né? A tecnologia, todo barco afunda, então o básico não mudou, né? O cuidado básico da navegação não mudou, uma navegação à vela não mudou, então tudo isso segue muito parecido com o que era há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, assim, de verdade. 500 não, porque agora se veleja mais contra o vento, né? Os barcos são mais confortáveis, mas a condição, né, das correntes, das marés, é muito semelhante ao que viviam os piratas lá, aqueles piratas do Caribe, aquela coisa mais poética. Porque eu tava vendo que você tem por exemplo, uma máquina de lavar roupa dentro do barco, né? É verdade, isso é uma... E aí, o que mais que tem? Tem uma cama para vocês, a cozinha, A máquina de lavar louça de lavar lavar roupa. louça, roupa. Lavar louça não. Lavar louça seria Demais. demais, mas lavar roupa é importante porque com as crianças sujam muita roupa e essas, como você tem um bom banco de baterias, você consegue fazer uma máquina de lavar roupa funcionar, uma máquina normal, que a gente comprou numa loja normal, assim, essas que eu usei em casa, que funciona a 220 volts, mas tem um inversor e roda na bateria. Então, isso é um luxo, não precisava necessariamente ter. E esse é um luxo que tem. E outro grande luxo, maior de todos, é o dessalinizador. Isso é uma coisa, uma grande tecnologia, é uma coisa moderna. Esse é um grande destaque. Aí o resto tem dois quartos, um na Uhum. proa na frente, outro na popa atrás, dois banheirinhos pequenininhos. A descarga é manual, você tem que ficar ali bombeando. Aham. Uma cozinha bem compacta, duas pias ali, um freezer e
e uma geladeira, pequenos também, mas é um luxo também ter dois, ter um freezer e uma geladeira é uma coisa bacana, assim, para um barco. Em geral, os barcos só têm uma geladeira. E freezer é importante para travessia. Tem certas comidas também das crianças que a gente congela, pode ter fruta fresca por um pouco mais de tempo. E aí tem uma salinha ali de refeição, e é isso. É um APzinho de 30 metros quadrados, e a tecnologia maior é essa, é o dessalinizador, é o grande destaque. É um apartamento pequeno, mas o mundo inteiro para explorar, né? O mundo de vocês. Exatamente. O E endereço as, dele e as é o estrelas mundo. e o céu e tudo mais. Então é muito legal mesmo. Cara, e aí vocês vão atualizar com fotos pelo Instagram? Como é que é? Você vai escrever? Vai fazer vídeo? Sim, a gente está já com uma página no Instagram para contar os preparativos por enquanto, e lá vai ser o principal canal, mas a gente vai filmar também e eventualmente depois a gente transforma isso num documentário, ao final da Que viagem, legal. depois desses 3 anos, um documentário, as crianças contando das crianças crescerem, dos desafios. A gente quer dar visibilidade também para a questão específica da nossa filha, da Aninha, que tem síndrome de Down. A gente quer mostrar como isso não é limitação nem para a própria Nenhuma. criança, nem para os pais. Então, a gente quer ter esse olhar positivo também para a questão da deficiência, mostrar como dá para viver muito bem, ser feliz, a família toda. Cara, Então, esse é um ponto legal também. sempre tive uma ligação muito forte com as pessoas que têm síndrome de Down. Eu tenho muito carinho por elas, assim. Eu acho que Deus escolheu elas para botar só amor, assim. Eu acho que elas são embaladas em amor. E eu acho que ela é um presente para vocês, né? Agora vocês dão um presente para ela sair pelo mundo aí, descobrir do jeito dela. Eu acho que isso vai ser muito legal, principalmente ver assim em vídeo a reação dela, né? Como é que tá sendo para você isso? Agora a gente tenta contar para eles o que vai ser e tal, mas por enquanto eles não conseguem capturar, né? Para a gente vai ser mágico estar com eles Não, e diga assim, poder. você em relação à Ana, assim, como é que tem sido para você essa vivência? Bom, primeiro tem um aspecto de que tem que se preparar, né? De que tem uma série de questões também de médicas, de terapias, que a gente teve que se preparar de como a gente vai conseguir dar toda a atenção, que tem atenções especiais, né? Nesse contexto. Então, a gente vem preparando isso também há uns 2 anos, construindo isso com todo esse grupo de os médicos e terapeutas, e nesse sentido, esse desafio da pandemia e do isolamento nos ajudou bastante, porque forçou a gente já experienciar o que seria muito dessa relação e tudo que a gente tem que fazer com ela nesse contexto de isolamento. Então, os médicos tiveram que se ajustar, se flexibilizar, as terapias. A gente nunca pensou que pudesse ser possível fazer fisioterapia, fono, TO, tudo à distância. Olha E a só. gente está fazendo, a gente conseguiu. Aí os pais têm que assumir um papel de maior protagonismo, mas então, nesse sentido, foi bom para a gente já ter esse aprendizado e essa experiência antes mesmo de estar pelo mundo, né? Então, mas tem preparação, tem cuidados adicionais, mas é uma delícia, né? Fazer isso com muito amor, é uma curtição, é uma entrega. Então, para nós já é bom demais. Show de bola, cara. Fico muito feliz. Vou estar torcendo aqui. E aí, quem quiser acompanhar, então, o Instagram é Seio ou Saiu? Seio de Seio, tudo velejar, bem. Seio, tudo bem é o nome do barco, e Sail, S-A-I-L, tudo junto. Agora no Instagram, às vezes, se colocar veleiro, tudo bem, também vai aparecer. Legal, vou acompanhar. Eu espero que a gente possa fazer umas atualizações aí durante o caminho e para saber como é que está indo tudo, vou acompanhar de perto.
E vou colocar atualizações também aqui nos meus contatos para saber dessa história aí, que vai ser muito legal. E estamos torcendo aí, Pedro. Com Beleza, certeza. e vamos conversando, eu vou te atualizando. Por enquanto, temos essa primeira longa jornada, que é a jornada do planejamento e de estar de saída. E depois vem a vida real, né? Vem tudo que a gente vai aprender, descobrir, redesenhar. Então, é isso. Porque isso é legal, porque a gente acaba planejando muito, né, por anos e nunca sai do jeito que a gente planejou. Sempre sai de um jeito que era para sair. E a gente vai se adaptando, né? Então, um É, planejamento nada mais é que um preparo, né? Preparar a gente para o que der e vier, assim, durante a viagem em si. é isso aí, exatamente. Planejamento ele é muito importante porque ele é um preparo. Com certeza as coisas vão sair diferentes, mas quanto mais você planejou, mais você já está pronto para mudar a rota. É muito verdade isso. Parece um clichê, mas a capacidade de adaptação vem de você ter pensado em todas as possibilidades e estar preparada para os diferentes cenários, né? Então é isso. Com certeza. Pô, valeu, Pedrão. Bons ventos, boa caminhada, boas velejadas e, cara, muito amor aí, luz para vocês nesse caminho, nessa viagem. E pode ter certeza que eu vou estar lá junto, em espírito, e dando força para vocês nessas todos os momentos, bons e ruins. Legal, valeu você pelo convite aí para esse bate-papo. É um prazer estar aqui quase inaugurando esse podcast e vou ter o maior prazer em depois, ao longo da viagem, ir atualizando o que a gente está vivendo e aprendendo por lá. E está todo mundo convidado também para acompanhar e para viver essa experiência junto com a gente. Show de bola, Pedrão. Valeu. Valeu!